Tivemos aqui a perseguição de Décio, Valeriano. Valeriano também foi uma das perseguições mais sangrentas que houve. Todas as perseguições que houveram até Constantino, que foi no século IV, elas foram de puro ódio aos cristãos. E assim como Nero, elas surgiram do princípio de que os cristãos eram os culpados por todas as desgraças que vinham sobre Roma. Porque como os cristãos eles acreditavam em um só Deus, e os romanos eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, e todas as vezes que um cristão era levado ao julgamento para o martírio, eles se negavam a prestar culto, às divindades romanas. Eles associavam a desgraça que vinha sobre Roma aos cristãos. Eles usavam a desculpa de que os deuses se irritavam com os cristãos, por isso havia tanta desordem, tanto caos em Roma, por isso que Roma não prosperava mais, porque os cristãos eles atraíam sobre Roma a desgraça. Então as primeiras perseguições elas vieram a partir dessa premissa, de que a culpa de toda a desgraça que havia era dos cristãos. E foi aí que tivemos os grandes testemunhos de fé, assim como disse São Policarpo de Esmirna, e de tantos outros mártires que não negavam, não voltavam atrás na decisão. E então, somente no IV século, é aí que também entra a velha história de que Constantino fundou a igreja. Acho que muitos professores de história eles usam essa desculpa, de que Constantino fundou a igreja, que a igreja ela só começou a ser igreja a partir do IV século. Por quê? Constantino ele foi o primeiro imperador que deu autonomia e liberdade aos cristãos. Santa Helena, que era a mãe de Constantino, ela se converteu ao cristianismo. Ela foi uma grande auxiliadora dos cristãos nesse tempo. Ela que descobriu os locais do Santo Sepulcro, do Calvário. Ela que fez essa empreitada até a Terra Santa para descobrir os locais do cristianismo hoje. Então foi a partir de Santa Helena. Então Constantino, ele vendo a conversão da mãe dele, ele se converteu também. Não se converteu no modo como nós imaginamos, mas ele deu essa abertura para que os cristãos pudessem exercer a sua fé em público, pudessem ter autonomia e não fossem perseguidos pelo fato de serem cristãos. Aí que entra essa grande mentira que é contada, que Constantino fundou a igreja. Por quê? Se Constantino fundou a igreja, de onde vêm os primeiros documentos que nós temos registrados? A Didaquê, por exemplo, que é antes de Constantino. Os evangelhos que vêm antes de Constantino. As cartas, Tem uma carta que nós não sabemos o autor dela, mas nós sabemos a quem ela foi endereçada. Uma carta que chama endereçada a Plínio, o jovem, no tempo do imperador, se não me engano, Trajano, que essa carta é endereçada a esse Plínio, que era um membro do Império Romano, que dizia como os cristãos agiam naquele tempo. Nós temos uma das falas que eles partilhavam tudo, se reuniam. Aí que vem um dos primeiros registros que nós temos da celebração da Eucaristia, que diz nessa carta que os cristãos se reuniam antes do amanhecer para celebrar a Eucaristia, a ação de graças. Então nós temos esses primeiros documentos que antecedem o Império de Constantino, para revidar tudo isso que é dito, de que Constantino fundou a igreja. Então, Constantino ele não fundou a igreja, ele não criou a igreja, ele deu autonomia para que os cristãos exercessem a sua fé. Então, guardemos isso para que quando surgir essas mentiradas todas, a gente saiba dizer. Então, a partir do século IV,
nós podemos dizer que a igreja ela começou a andar a passos de gigante. Né? Por quê? O imperador sendo cristão, a influência que ele tinha no Império, né, no Império Romano, ela começou a se dar nisso também. Então, o imperador sendo cristão, as outras pessoas do Império, né, os pagãos do Império, eles foram se abrindo também ao cristianismo. Através da ação da evangelização dos santos, né, através desse apoio que tinha do Império. Né. Constantino, então, fundou, né, a grande cidade de Constantinopla, que hoje é a atual Turquia, né? A Basílica de Santa Sofia, que hoje infelizmente se tornou uma mesquita, ela foi, né? Ela é um retrato, ela é uma herança desse tempo, que quem puder procurar depois na internet, é uma basílica realmente muito suntuosa, muito grande, né? Que data desse século, que data deste tempo, né? Da cidade de Constantinopla. Então, a partir do século IV, o cristianismo teve mais abertura. Né? Nós veremos depois que mais para frente, o imperador era cristão, o outro não. Então era aí onde começou a ir e vir as grandes perseguições. Né? Porque o imperador sendo cristão, ele deixava os cristãos exercerem a sua fé. O imperador não sendo cristão, sendo pagão, voltava à perseguição novamente. Né? Então, a partir do século IV, a igreja teve essa abertura. Né? E no século V, que basicamente encerra, né, a Idade Antiga, que encerra esse primeiro período da história da igreja, é onde nós temos a queda do Império Romano. Né? Muitas pessoas dizem que a queda do Império Romano se deu por conta da igreja, por conta do Império ter se associado à igreja. Mas se deu justamente pelo contrário. Os imperadores que não se declaravam cristãos, né, que eram pagãos, eles viviam em luxo, em depravações e com um senso de conquista ainda, né, um senso muito raso de conquista de outros territórios. Né. Então, o império, sendo da magnitude que era, e tendo, né, os imperadores pagãos como pessoas que não tinham virtudes, né, suficientes, eles não foram capazes de dar conta de tocar o império. Né? Então foi nisso que principalmente se deu a queda, né, do Império Romano. É nesse século V que nós temos Santo Agostinho também, né? Depois de Santo Tomás, né, um grande doutor da igreja para nós, né? Santo Agostinho, que lutou contra o maniqueísmo, que foi maniqueísta antes da sua conversão, né? Que depois se tornou um grande defensor, né, da verdade, se tornou um grande acusador, né, dessa heresia maniqueísta. Então, nesses 5 primeiros séculos, nós podemos resumi-lo como os primeiros passos da igreja, os primeiros caminhares da igreja, para que ela fosse sendo esse sinal de luz para a humanidade, né? Para que ela fosse sendo essa extensão do anúncio de Cristo ao mundo. Né? Nós veremos depois, mais para frente, em outras ocasiões, na Idade Média, a grandiosidade da igreja nesse tempo, né? A grandiosidade dos santos também, onde através da igreja, através dos monges, através dos mosteiros, o grande avanço que a humanidade teve em conhecimento arquitetônico, em conhecimento médico, em todas as áreas, né? Esse florescimento da vida intelectual, né, na Idade Média. Então, nós temos que ter, como eu disse no começo, né, eu volto, essa noção de que a igreja é essa extensão da salvação. Então Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita misericórdia para a humanidade, através da providência, Ele foi fazendo com que a igreja caminhasse em todos esses períodos de tempo da história, para que Ele fosse levado às pessoas. Né? Assim como nós temos
no primeiro concílio, nos primeiros concílios, né, da igreja de Jerusalém, onde havia discussão, né, entre a circuncisão e a não circuncisão, né, e São Pedro ali estabeleceu e firmou o seu papado, o primado, né, seu primado. Nós veremos depois também que naquela discussão se os pagãos deveriam ser admitidos, deveriam ser batizados ou não, né? Nós vemos que São Pedro novamente ele tem aquela visão dos animais, né? Aquele lençol preso pelas quatro pontas. Nós vemos que a partir disso tudo que foi acontecendo nos primeiros séculos da igreja, foi justamente para dar esse caminhar, esse princípio para aquilo que Deus quer fazer através da humanidade, através da sua história. Por isso a importância de nós estudarmos, por isso a importância de nós sabermos aquilo pelo que a igreja passou, né? Para que quando houverem esses inúmeros ataques à igreja, nós saibamos defendê-la, saibamos saber o que aconteceu em cada período, o porquê de cada coisa ter acontecido, né? Por exemplo, o que eu disse sobre muitos acusarem Constantino como fundador da igreja, né? Há esse erro de interpretação, há essa má vontade de entender o que realmente aconteceu. E assim também na Idade Média, quando nós temos, né, as grandes incompreensões, mas as pessoas não veem também a enorme contribuição que os monges, que os cristãos, que a igreja deu ao avanço da humanidade, né? E nos tempos modernos também, aquilo que a igreja é na sua essência, né? Ouso até dizer que nesses tempos que nós vivemos, né, nesses tempos modernos, é necessário ainda mais que nós tenhamos essa compreensão, né? Então eu deixo para vocês nessa pequena introdução essa importância de nós sabermos pelo que nós vivemos, né? O que nós defendemos, qual a igreja que nós servimos, qual a igreja que nós defendemos, né? A igreja ela não é apenas uma estrutura de tijolos, né? A igreja ela traz essa riqueza, ela traz essa responsabilidade ao longo da história, né? Ela traz essa riqueza ao longo da história, na sua história. Então, todas as vezes que nós formos questionados, ou que nós tivermos que defender aquilo pelo que a igreja passou, nós olhemos para trás e vejamos que ela é o próprio Cristo. Ela é a ação de Cristo na história. A igreja não é uma instituição formada por homens, apenas por homens, criada por homens. Ela é formada, ela foi instituída pelo próprio Deus, usando dos homens para que a salvação dele chegasse até nós, né? Se não houvesse um São Paulo, talvez o Evangelho não chegaria até nós, que foi o pregador, né, dos pagãos, o principal pregador dos pagãos. Se nós não tivéssemos Santo Agostinho, nós não saberíamos as verdades teológicas, as verdades filosóficas da nossa fé. Se não houvesse um Santo Agostinho, se não houvesse São Gregório Magno, né, que instituiu o canto gregoriano, nós não teríamos o canto litúrgico hoje. Se não fosse tantos e tantos santos, se não fossem tantas e tantas perseguições, se não fosse a história sagrada da igreja, nós não teríamos tudo que nós temos hoje. Então nós, como cristãos, temos o dever de perpetuar essa história, de levar essa história, a verdadeira história da igreja às outras pessoas, né? Porque é o que diz, né, na carta de São Pedro: sempre estáis dispostos a dar a razão de vossa fé, né? Por isso a importância de nós estudarmos, nós conhecermos e termos no nosso coração aquilo que é, aquilo que foi e aquilo que sempre será a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, nos dê a graça, né, de sempre conhecermos e amarmos a história da igreja.